agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã, pelo domingo, dia do Senhor, Pai, em que nós deixamos, ó Deus, os nossos afazeres do cotidiano para nos concentrarmos de maneira muito específica, Senhor, na adoração ao Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, porque cremos que nesta manhã o Senhor está abençoando o Teu povo, ó Deus. Conforme nós fomos neste dia, Senhor, nos dispondo a estar na Tua presença, através da oração, buscando ao Senhor, ó Deus, para estar no culto de adoração, certamente a Tua ajuda, o Teu auxílio, ó Deus, esteve presente. E agora, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, neste ambiente, Senhor, e queremos pedir que este ambiente, que este templo, seja cheio da Tua santa presença. Nós queremos orar, ó Deus, clamando que o Senhor abençoe, ó Deus, de uma maneira muito especial, o nosso serviço nessa manhã, o nosso culto, a nossa adoração, que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor, para a máxima glória do Teu santo nome. Deus, nós em nome de Cristo clamamos que a bênção do Senhor, ó Deus, seja de uma maneira específica também à vida daqueles que estão entrando, aqueles que já estão dentro deste templo, para que haja edificação na vida de todos nós. Senhor, nós clamamos que o Teu nome seja glorificado e que nós sejamos edificados através desse culto. Pai, oramos pela vida da Tua igreja. Clamamos que o Senhor abençoe a igreja do Senhor nesta manhã. Aqueles que necessitam de um toque especial, ó Deus, em sua vida. Nós clamamos, toca, Senhor, ministra graça. Cura aqueles que estão enfermos, ó Deus. Aqueles que estão, ó Pai, carregando alguma enfermidade que lhes tem causado transtornos, dores. Ó Deus, nós clamamos a Ti que estes incômodos causados pela enfermidade sejam retirados juntamente com ela, Senhor. Que haja cura sobre a vida do Teu povo. Nós oramos por aqueles que nesta semana, Senhor, precisam tomar uma decisão, que necessitam, ó Deus, tomar uma decisão. Ó Deus, nós oramos e imploramos sabedoria, discernimento de Deus. Que o Senhor, ó Deus, aconselhe este meu irmão, esta minha irmã, para que saiba como proceder nessa situação. Oramos, ó Deus, pela vida profissional do Teu povo. Oramos pelo trabalho, ó Deus, de cada um daqueles que servem ao Senhor aqui. Deus, que a bênção do Senhor esteja lá, que a bênção do Senhor repouse sobre o trabalho de cada um de nós, meu Senhor. Deus, nós imploramos a bênção do Teu santo nome, ó Deus, sobre a vida e a família da Tua igreja, Senhor. Que as famílias sejam abençoadas, fortalecidas. Problemas, ó Deus, referentes à família, sejam, ó Deus, nesta manhã resolvidos. Ó Pai, nós Te imploramos que o Senhor dê graça e sabedoria a este pai, a esta mãe, para que saiba, Senhor, como orientar, como aconselhar esse filho, ó Deus, que está passando por um momento difícil. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, aos pais, às mães, para que sejam, ó Deus, verdadeiros guardiões da sua casa, Senhor. Ó Deus, para que possam guardar a sua casa debaixo dos cuidados do Senhor. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor, ó Deus, que cuide do coração dos filhos, que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Cuide do coração dos filhos, gerando e produzindo obediência verdadeira, sincera. Pai Santo, nós oramos nessa manhã, colocamos tudo isso diante do Senhor. Oramos especialmente agora por este momento de culto, Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a adoração. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, aqueles que Tu tens levantado para ministrar, para serem ministros, ó Deus, da adoração na Tua casa. Eu peço que sobre eles repouse uma bênção especial do Senhor. Que o Senhor unja seus lábios, unja as mãos e principalmente aqueça o coração, Senhor, para que nós sejamos conduzidos a uma adoração verdadeira na presença do Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, usa os Teus filhos para conduzir essa igreja a uma adoração espiritual e uma adoração verdadeira em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos pela palavra do Senhor que será pregada. Pedimos que esta palavra seja, Senhor, poderosa. Seja uma palavra, Senhor, ungida.
uma palavra debaixo, ó Deus, da orientação, da direção, do poder do Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, esta palavra fale profundamente aos nossos corações, fique imprimida, Senhor, impressa em nossas almas, de modo que ao longo dessa semana, Senhor, nós sejamos sempre aconselhados pela Tua palavra. Deus amado, faz com que este culto seja, Deus, um momento de encontro pessoal com o Senhor. Nós queremos ter um encontro pessoal contigo, Senhor, e adorá-lo na beleza da Tua santidade. Seja louvado, Senhor, seja adorado. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nesta manhã. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, assim como as águas cobrem o mar, ó Deus, a Tua glória, o conhecimento do Senhor cobrirá toda a terra, em nome de Jesus. Pai, fica conosco, esteja no nosso meio. A Tua presença, Senhor, é fundamental. A Tua presença, Senhor, é essencial neste lugar. Sem a Tua presença, tudo perde o significado, ó Deus. A nossa reunião se torna inútil e vazia. Por isso nós pedimos, Senhor, entra neste lugar e se assenta no trono, Senhor, e seja adorado, Senhor, porque só a Tua presença, Deus, é o que nós mais precisamos, é o que nós mais necessitamos. Senhor, esteja no nosso meio nesta manhã, Senhor, esteja entre nós, passeando no meio da Tua igreja. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós pedimos, ó Deus, anda no meio da Tua igreja, Senhor, que é um dos candeeiros de ouro do Senhor. Pai, nós pedimos que Tu estejas andando aqui, tocando o coração abatido, renovando o coração, Senhor, triste, alegrando aquele que está, ó Deus, prostrado, com sentimentos de derrota, de falência. Pai, levanta a cada um de nós no poder e na força do Teu Espírito. Nós pedimos que um ânimo de Deus venha sobre a Tua igreja. Nós pedimos que um ânimo do Espírito, Senhor, nos levante para adorar ao Senhor e bendizer o Teu santo nome. Seja adorado, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém, Senhor Deus.
possa dizer nesse momento, você deseja pela presença do Senhor. Fale de todo o seu coração. Preciso de Ti, Jesus, nessa manhã. Venha ao meu encontro com a Tua presença santa, poderosa. Que eu diminua. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Que o Senhor cresça nesse lugar, que a presença dEle, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminuo. Se coloque em pé nesse momento. Nós vamos orar. Eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita humildade. Pega a sua mão e diga que Ele cresça, que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Diga: Pai, eu estou aqui na Tua presença, quero Te adorar de todo o meu coração. Pai, obrigado porque nós podemos nos aproximar de Ti. E não há ninguém maior do que o Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos a nossa dependência e entramos, ó Pai, por essas portas essa manhã para dizer que o Senhor seja entronizado, ó Pai, no meio do Teu povo. Que o Senhor seja, ó Pai, engrandecido em cada atitude desse culto. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Alcance os corações, nos livra de todo o mal. Nós não aceitamos, ó Pai, que o inimigo tente qualquer ação nesse lugar, ó Pai. Nós pedimos que seja neutralizada qualquer ação do maligno em nome de Jesus. Que nós possamos Te adorar de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Permaneça em pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 15 e versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pois eu queria ler ainda no Evangelho de João mais duas passagens, rapidamente. Olha o que diz a palavra do Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João diz: Jesus tem a primazia, e tudo que temos recebido dele. Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ainda no capítulo 1, gostaria de convidar você a olhar o versículo 27. Versículo 27. João ainda diz: O qual vem após mim,
do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João diz, olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele é muito maior do que eu. Agora veja o que diz o versículo 30 de João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 30. Vamos ler juntos esse verso? Versículo 30 do capítulo 3 de João. Convém que ele cresça e que eu diminua. Novamente. Convém que ele cresça e que eu diminua. E que nós possamos ir diminuindo cada vez mais, até que a gente possa declarar, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Louvado seja Deus. Dá um abraço no seu irmão. Saúde com a paz do Senhor nessa manhã. Louvado seja Deus. Que coisa boa nós estarmos na presença do nosso Deus. Você está alegre por estar aqui na presença de Deus? A palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre nessa manhã? Se você está alegre, diga amém. Está alegre nessa manhã? Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, é bem verdade que quando nós nos reunimos como povo de Deus, alguns de nós nos reunimos trazendo nossos sofrimentos. E a Bíblia, de modo algum, esconde isso. Diz assim, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Por quê? Porque às vezes a gente está alegre por eu vir à casa do Senhor, senão nós não estaríamos aqui. Mas a gente vem trazendo algumas angústias, não é? A gente chega na presença de Deus com alguns sofrimentos. E esses sofrimentos nos causam tristezas. Mas eu gostaria que nós iniciássemos esse tempo agora orando uns pelos outros. E orando pedindo aquilo que o Salmo 30 nos diz. Ainda que o choro dure uma noite, meu irmão, a alegria vem pela manhã. E essa manhã é manhã de alegria na sua vida para a glória de Deus. O Senhor vai trazer consolo sobre você, amém? Consolo através da palavra, consolo através dos cânticos, consolo através da oração. Tenho absoluta certeza que o Senhor está derramando sobre nós uma unção, uma graça de consolo neste lugar, enchendo o nosso coração de paz no meio da aflição. Nada envergonha mais o diabo do que a gente no meio da aflição sentir aquela paz profunda que só Jesus dá, e aí a gente canta louvores a Ele e damos glória ao nome dEle. O diabo fica envergonhado com isso. Um crente que sofre, mas é feliz porque tem o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Então ore agora. Ore com o seu irmão. Ore por ele. Peça a bênção de Deus. Peça que o Senhor o console. Quem sabe nessa manhã o Senhor vai usar você como um profeta para abençoar a vida do seu irmão. Talvez o Senhor trará ao seu coração uma palavra muito específica a respeito dele. E você vai orar e vai abençoá-lo. Porque este lugar é um lugar onde a presença do nosso Deus é real. E onde o Senhor está, as coisas acontecem, irmãos. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó, Senhor, vai derramando sobre nós essa chuva, Senhor. Ó, Senhor. Irmãos que chegaram aqui abatidos, ó Deus, vão sair fortalecidos. Pessoas que chegaram entristecidas, problemas em casa, vão sair, ó Deus, com uma alegria que não se explica, porque é a alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria gerada pelas circunstâncias, Senhor, mas é uma alegria do Espírito Santo. Ó Deus, irmãos que chegaram aqui sofrendo, vão experimentar, ó Deus, na sua vida, nessa manhã, a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Aleluia.
Vem, Senhor, e derrama sobre nós o teu perdão e a tua graça. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Adore ao Senhor, meu irmão. Erga as tuas mãos bem alto e aplauda ao Senhor, forte. O Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de louvor. Aleluia! Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor, eternamente. Glória a Deus. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu. Vamos declarar. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Declarar que o Senhor está perdoando os nossos pecados e derramando graça sobre nós. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado em ti, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça, teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, teu amor. Declarar mais uma vez. Se você ainda não confessou os seus pecados a Deus, faça isso orando. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado, não rejeita, Senhor. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover, pega a sua mão sobre a vida do teu irmão e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Vai chover, vai chover,
ser inundados pela tua graça, Jesus. Amém? Glória a Deus. A glória do Senhor está aqui, amém? Nós podemos ver a glória do Senhor na vida dos nossos irmãos. Por isso nós vamos dizer: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E essa glória manifesta através da nossa vida. Por isso, adore ao Senhor com alegria e com liberdade, porque o Senhor está nesse lugar. Ele é o nosso Senhor. Em alguns momentos da nossa vida nós não temos aonde recorrer, senão nos derramarmos na presença de Jesus. E que você tenha total liberdade nessa manhã de derramar o seu coração. E eu quero convidar você a entregar ao Senhor esse momento, os seus dízimos, as suas ofertas. Ofereça ao Senhor de todo o teu coração, porque Ele está aqui pronto para receber muito mais daquilo que você separou no envelope, muito mais daquilo que você tem colocado como oferta. Mas o Senhor quer que você ofereça a sua adoração para Ele nessa manhã. Amém? Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Que
Esperança para mim, se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de adoração e oferecemos a Ti, ó Pai, o nosso melhor. Que o Senhor receba cada dízimo, cada oferta. Que tudo seja, ó Pai, agradável ao Senhor. E que nós sejamos, ó Pai, impulsionados a cada dia a Te adorar mais e mais com a nossa vida. Pai, que nós possamos Te adorar na nossa casa, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor continue a falar ao nosso coração, nesse tempo que o Senhor preparou para nos aproximarmos de Ti, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Pode se assentar, querido. Apenas aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, eu gostaria que você permanecesse de pé. Nos desse sinal com a sua mão, para que nós te conheçamos. Sejam bem-vindos todos vocês. Vocês estarão recebendo agora uma lembrança de nossa igreja. Dentro dessa sacolinha que vocês receberão, há um CD com uma mensagem da palavra de Deus. Vocês têm também um encarte aí dentro, onde nós temos informações sobre a nossa igreja, e onde vocês podem preencher uma ficha também, falando-nos mais daquilo que vocês desejam. E nós queremos ser abençoadores da vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Podem se assentar. Que o Senhor fale ao coração de vocês nessa manhã através da sua palavra. Uma alegria tê-los entre nós. Vocês são, sem dúvida, pessoas muito especiais. O Senhor os trouxe aqui porque vocês são especiais para Ele. E Ele deseja falar com vocês. Queria convidar o pastor Fabiano nesse instante, que estará pregando, que pregará a palavra do Senhor. Vamos receber a palavra do Senhor como os bereanos. A Bíblia diz, em Atos 17:11, que estes irmãos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se de fato era assim. Antes de examinar, porque às vezes nós estamos pregando e já tem gente examinando, né, pastor? Mas a Bíblia diz que antes do exame a gente tem que receber a palavra com toda avidez. Queria convidar você a ter os teus ouvidos abertos nessa hora e o teu coração desejoso por receber com avidez a palavra. Senhor, nós oramos e pedimos que a palavra do Senhor, pregada nessa manhã, seja fonte de vida e de renovo para o nosso coração. Usa o teu filho, Senhor, usa o teu servo, para que, ó Deus, traga-nos uma mensagem que venha diretamente do teu coração, do trono da graça. Que essa mensagem passe por ele, Senhor, possa se verbalizar através, ó Deus, das suas palavras e alcançar o nosso coração, Senhor. E que todos nós saiamos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos?
Que bom estarmos na presença do Senhor, cultuando ao nosso Deus. Que privilégio, que oportunidade, que presente de Deus ao nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 18, do verso 13 ao verso 27. Êxodo, capítulo 18, do verso 13 ao 27. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre ele por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Pai, obrigado por tua palavra. Revela a nós o teu querer, em nome de Jesus. A ti nós oramos, Pai, em teu nome. Amém, Jesus. Amém. Não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes.
Esta foi a palavra do sogrão. O sogrão chega em casa, às vezes sem avisar antes, vê lá o rapaz trabalhando arduamente, um rapaz interessado, animado, motivado. Não havia preguiça, não havia falta de zelo, não havia falta de temor. Moisés, um homem engajado, trabalhava de sol a sol, a julgar, a ser boca do Senhor, juízo de Deus, justiça do Senhor, em meio ao povo que caminhava em direção à terra prometida. Mas o sogrão Jetro, sacerdote de Midian, olha para ele, depois de um dia causticante, exaustivo. Não é bom o que fazes, Moisés. Não é bom o que fazes. Não é bom para você, não é bom para o povo, isso não é bom para ninguém. Por que te assentas só? Essa é a pergunta. Por que você está fazendo o trabalho sozinho? Por que você está julgando todo Israel só? E todo o povo permanecia em pé, desde a manhã até o pôr do sol. Por isso, Moisés, não é bom o que fazes. Queridos irmãos, quando Deus trouxe ao meu coração esta palavra, durante muitos anos eu tenho olhado para esse texto e tenho de fato entendido que muitas das formas de pensar sobre a igreja, de agir em conformidade à igreja a qual nós servimos ao Senhor, de fato não é bom. De fato não é o ideal. Mas muitas vezes me faltou a coragem, a ousadia e a fé de acreditar que precisávamos então tomar um passo, que precisávamos como igreja e como povo do Senhor não arriscarmos, mas crermos, confiarmos e reagirmos, como foi pregado semana passada, à visão daquilo que Deus nos tem dado. Não é bom aquilo que fazemos. Temos percebido que o nosso método de ser igreja, um método tradicional, mas ainda pautado nas sagradas escrituras, mesmo tendo um princípio de vida e de fé com o Senhor, não tem conseguido alcançar todas as ovelhas e não tem conseguido cuidar bem de cada uma delas. Como pastores e como conselho desta igreja, temos orado e buscado uma direção do Senhor. De que forma, de fato, concreta, queremos ser igreja? Como queremos cultuar ao Senhor nesta cidade de Marília, a partir desta igreja pela qual Ele nos fez? E até então tínhamos um pensamento: o pastor trabalha, o pastor atende, o pastor visita. A igreja cresce, então contratamos mais pastores para trabalharem mais, visitarem mais e atenderem mais. E a igreja cresce um pouco mais, então vamos contratando mais pastores, mais líderes, mais obreiros, para que esses, por sua vez, trabalhem e trabalhem. Mas, queridos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Deus trazendo uma visão de pastoreio ao seu povo, nós de fato então podemos entender como Moisés conseguiu pastorear mais de 2 milhões de pessoas, peregrinando da terra de Gósen do Egito à terra de Canaã. Liderar não é fácil. Agora, liderar em meio ao deserto é mais difícil ainda. Como igreja, como pastores, como pastor titular, percebi que nós precisávamos de um método de pastoreio e de que, de fato, o que nós estávamos fazendo não era bom.
Embora me afadigasse as visitas, aos atendimentos, aconselhamentos, nós não estávamos conseguindo cuidar bem de nossas ovelhas. E por isso muitas delas se perderam, saíram. E isso foi gerando em nós, em mim, um temor do Senhor muito grande. Não podemos perder nenhuma única alma, nenhuma única vida daquelas a quem o Senhor nos deu para pastorearmos. Amém, queridos? Nós precisamos de uma direção. Quando Neemias começa a passear pela cidade, ele começa a ver as casas que outrora haviam crianças. Quando ele começa a ver as praças destruídas, onde as crianças brincavam, onde os velhos se assentavam com as suas bengalas, já não existia mais. Ele começa a perceber que o templo estava destruído, que os muros estavam derribados. Ele começa a perceber que a cidade estava abandonada. Não havia vida, não havia festa, não havia pessoas. Ele tem uma visão do Senhor. O desejo no seu coração de reconstruir a cidade de Jerusalém, de reconstruir os muros da cidade. E ele executa esta obra. Ele planeja esta obra. Ele sonha esta obra. E porque ele sonhou, idealizou, concretizou, planejou, tudo isso de fato veio a existir. Estamos nesses 21 dias trabalhando sobre construindo a nossa visão. Estudamos o livro de Neemias durante todo esse tempo. E agora, após esses 21 dias de oração, de jejum, de palavra, o que Deus nos tem mostrado, o que Deus está nos direcionando, o que Deus está nos falando neste momento. Precisamos acreditar que precisamos passar por uma nova reforma na nossa vida. Precisamos acreditar que precisamos de uma nova reforma na nossa estrutura e na nossa forma de cultuarmos ao Senhor. Precisamos de forma prática começarmos a aplicar os princípios de fé que regem a nossa vida com Deus. Desde quando voltei da Coreia do Sul, depois dessa conferência do MDA na Igreja Batista, tenho percebido que nós não temos problema algum com a nossa fé, com a nossa teologia, com o nosso ensino, mas temos sim um sério problema e um sério conflito com a aplicação da nossa fé na nossa vida prática. Todos nós entramos na casa do Senhor, assistimos ao culto, cultuamos a Deus e voltamos para os nossos lares, mas muitas vezes não sabemos de que forma vamos cultuar a Deus, de que forma eu vou exercer o meu ministério, de que forma eu vou trabalhar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, então nós percebemos que como um pássaro que possui duas asas, a igreja primitiva possuía duas asas. A primeira, de casa em casa. E a segunda, no templo. Com uma asa, trabalhando os pequenos grupos, ganhando as pessoas a Cristo Jesus e cuidando bem delas e discipulando. E com a outra asa, alcançando as multidões e cultuando ao Senhor e celebrando a Deus. E dessa forma, a igreja crescia. Po Yanshu, quando começou a ler o livro de Atos e começou a aplicar isso na sua vida, na sua igreja, ele chamou isso de grupos familiares. E aí, naquele momento, em toda a nação da Coreia do Sul, foi experimentado um derramar do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja passou a viver a sua fé em pequenos grupos, como nos tempos da igreja primitiva, igrejas lares. Quando eles passaram agora a reviver aquilo que os apóstolos viveram, e a igreja do primeiro século viveu, eles experimentaram um derramar do Espírito Santo de Deus. Uma nação que se recuperava do período pós-guerra,
pôde encontrar em Deus forças para reconstruir a sua nação. E de fato, a fé em Cristo Jesus trouxe fundamento de reconstrução para toda uma nação. Uma nação convertida com cerca de 40% de pessoas consagradas ao Senhor Jesus. O campo de influência do cristianismo na Coreia do Sul ultrapassa os 42% daquela nação. Tem o seu presidente convertido. Quando nós olhamos para o Brasil, nós encontramos em Santarém o prefeito daquela cidade convertido ao Senhor. Uma cidade de 200 mil habitantes com uma igreja de 61 mil membros. Nós percebemos que há muitas pessoas que estão olhando para a palavra e estão encontrando métodos de pastoreio. Queridos, Moisés tinha uma boa fé em Deus. Moisés estava caminhando com Deus. Ele era fiel à visão que Deus havia dado. Estava trabalhando de sol a sol. Nas primeiras luzes do dia, lá estava ele a julgar o povo. E no final dos últimos minutos, dos últimos instantes de luzes do dia, ali ele estava trabalhando também. Não era negligente, não era omisso. E quando eu olhei para esse texto, eu vi aqui, ali está a primeira IPI de Marília. Aqui estamos nós, crentes em Cristo Jesus, com uma boa palavra, com o Deus presente, o Deus da palavra presente entre nós. Pessoas fiéis, pessoas dignas, pessoas escolhidas por Deus, pessoas vocacionadas pelo Pai. Mas eu comecei a ficar desesperado diante de Deus, dizendo: Deus, nós precisamos de estratégia. Olha as perguntas do sogrão. Ouve teu sogro, viu? Ouvir sogro pode ser uma benção. Foi isso que Jetro estava querendo fazer na vida de Moisés. Ele queria abençoar. O sogrão chegou em casa para abençoar, foi só isso. Fica com raiva do sogro não, nem da sogra. Aqui não fala de sogra, mas ouve sogro. Não te assente só. Não trabalhe só. Motive as pessoas a trabalharem com você, amém, queridos? Esse aqui é um princípio de liderança que você aplica em qualquer lugar. Por que você está liderando sozinho? Por que você está ensinando sozinho? Por que você está trabalhando sozinho? Às vezes nós olhamos na igreja pessoas altamente motivadas, mas que não geram motivação em ninguém. Porque o que rege a sua vida é aquele princípio. Quer que alguma coisa seja bem feita? Faça você mesmo. Sabe o que é a luz da palavra? Como seria esse ditado? Quer que alguma coisa seja bem feita? Ensine alguém a fazer bem feito. Este é esse princípio à luz da palavra. Nós precisamos ser ensinados, discipulados e treinados por Deus. E então Moisés começa a colocar em prática. Verso 24, olha o que diz o verso 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Olhe para mim. Por favor, pare de ser menino. Não olhe para as críticas como coisa pessoal. Não é briga do sogro, não. Não é implicância do sogro, não. Pare de olhar as críticas como fator pessoal. Ele não gosta de mim, mas também quem está me falando. Ele tem interesse por detrás disso. A quem interessa o discurso? São perguntas que elaboramos e fazemos para. Não leve as críticas no aspecto pessoal. Jetro estava ali como sacerdote de Midian para trazer direção ao povo de Israel. Certamente, olha o verso 18, sem dúvida, não há possibilidade alguma de prevalecer, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o pode suportar. Amém, queridos? Pastor Abe Uber nos desafiou a acreditar em números.
e dar muita importância a números, porque números nos falam da salvação eterna ou da condenação eterna de uma alma, de uma vida. E quando nós olhamos para a nossa igreja, nós não temos como pensar num derramar do Espírito Santo, num avivamento do Senhor, num enchimento, tendo nossos odres velhos. Se queremos do Senhor o vinho novo, o azeite novo, precisamos repensar a nossa estrutura. Tem momentos na sua vida e na minha vida que não dá para fazer reforma mais em casa. Não é verdade? Nós crescemos e temos que mudar de casa. Tem momentos na nossa vida que não adianta mais remendar roupa velha. Temos momentos em nossa vida que precisamos fazer, assim como alguns insetos, trocar os nosso esqueleto e ficarmos desprotegidos até que o novo esqueleto cresça. Mas, queridos, nós não precisamos lançar nenhum outro firmamento. Amém, queridos? Ninguém edifica a não ser em cima daquele fundamento que já foi lançado. E qual é o fundamento? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa igreja. E por isso, eu quero sonhar com uma igreja viva e atuante a partir da cidade, do lugar onde Deus nos plantou. Amém, queridos? Vamos abrir um pouco as nossas Bíblias e passear por ela. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Atos 2, 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. De casa em casa e no templo. Atos 5, 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos capítulo 20, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Queridos, quando os nossos lares abrirem as suas portas para receberem a palavra do Senhor, e quando nós de fato nos transformarmos em sacerdotes, em ministros do Senhor, nossa igreja não apenas será transformada, mas assim como também a nossa cidade, a nossa nação e o mundo. Amém, queridos? De casa em casa e no templo. Quando nós aplicarmos de forma concreta o que a Bíblia nos diz, como vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não serão apenas as nossas famílias e as nossas casas que serão cheias da glória do Senhor, mas a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, toda a nossa nação e até os confins da terra. Amém, queridos? Deus confiou à sua igreja esta obra. Romanos capítulo 16, do verso 3 ao verso 5, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios.
Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que coisa linda. Saudai a igrejas que se reúnem na casa do outro irmão, daquele outro. Várias igrejas que se reúnem num culto de domingo para celebrar ao Senhor, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Que coisa linda, que coisa linda, nós imaginarmos que a casa não apenas do pastor, a minha será a primeira, em nome de Jesus. Minha esposa está orando, lendo, estudando, está até preocupada já. Louvado seja Deus, que sobre nós tem caído esse temor do Senhor. Porque se tudo não começar em mim, esquece. Se a palavra que eu estou pregando não servir para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha filha, esquece. Se nós não crermos nesta visão, e como liderança nós não comprarmos essa visão como visão do Senhor e não de homens, esquece. Vamos continuar a fazer as mesmas coisas que fazemos, porque pensar em mudança exige pensar em responsabilidade. Não podemos começar uma obra e pará-la no meio do caminho, para que não sejamos motivo de zombaria. É melhor fazer acordo de paz do que sair para a guerra. É melhor não construir do que começar e não acabar. Assim nos ensina Jesus. E é por isso que durante muitos anos eu tive medo desses textos. É por isso que nós, durante muitos anos, temos trabalhado como conselho desta igreja, há cerca de 5, 6 anos, e ainda não conseguimos implantar isso de fato. Temos que ter consciência daquilo que vamos fazer, daquilo que queremos, onde queremos chegar, com quem queremos chegar. Mas eu tenho entendido de Deus que esse é o momento. Tenho entendido de forma muito clara que esse momento chegou nas nossas vidas. Olha comigo, Atos capítulo 2, verso 41. Nós encontramos um avivamento promovido pelo Espírito Santo de Deus. O que a igreja fez? Ficou em Jerusalém, até que do alto eles foram revestidos de poder. O pastor Jean estava conversando e brincando comigo, né? Dizendo, Pedrão resolveu o problema numa pregação só. Eu falei, é verdade. Numa pregação, 3.000 pessoas se converteram. Resolveu o problema. A igreja estava pronta, já encheu. Mas estava falando isso sobre a seriedade de nós pregarmos com a unção e com o poder do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós olhamos para Atos capítulo 4, verso 4, nós encontramos mais 2.000 pessoas foram convertidas e acrescentadas. Atos capítulo 5, verso 14, a igreja crescia mais e mais. Atos capítulo 6, verso 1, ora naqueles dias multiplicando-se o número deles. E Atos capítulo 6, verso 7, se multiplicava o número dos discípulos. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, o Senhor ia acrescentando os números daqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Desde quando assumi como pastor desta igreja, eu tenho orado pelo crescimento desta igreja. Eu tenho clamado por um crescimento genuíno e verdadeiro desta igreja. Mas veio um temor muito grande no meu coração, quando eu ouvi claramente Deus falar comigo, que Ele não nos daria o crescimento, enquanto nós, como povo do Senhor, não aprendêssemos a cuidar bem de nossas ovelhas. E esta palavra gerou temor no meu coração. Porque se eu quero crescer, eu preciso gerar 10 filhos, mas eu preciso cuidar bem de cada um deles. Olhe para mim. Você tem condições de ter 10 filhos? Difícil nesse tempo que nós vivemos, não? Prover a todos de educação, ensino, saúde. Às vezes nós labutamos com 1, 2. Né? É difícil hoje família que ainda continua a querer ter 3 filhos. Difícil. Mas eu quero dizer que Deus nos fez para sermos fazedores de discípulos.
Deus nos chamou para que nós fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Amém, queridos? Deus não nos chamou para o fracasso. Deus não nos vocacionou para o fracasso. Ele nos vocacionou para que nós fôssemos e aprendêssemos a ser testemunhas vivas do Senhor e dessemos frutos, e muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, e o nosso fruto permanecesse. Foi para isso que Ele nos chamou. Deus chamou para isso. Vá, dê fruto, e o teu fruto permanecerá. Então, queridos, nós precisamos aprender a amar a sua igreja, amar a igreja de Cristo Jesus e cuidar muito bem dela. E desta forma Deus nos dará o crescimento. Quando estive lendo sobre o MDA, quando comecei a ler sobre o método de igreja em células MDA, o meu coração se alegrou de uma forma muito intensa. Quando descobri que nós podemos juntar o discipulado um a um, a missão de ir, de fazer discípulos, seguidores, e juntar também o de casa em casa, e sem deixarmos de cultuarmos a Deus no culto de celebração aos domingos. Que coisa maravilhosa. Irmãos, já imaginaram como nossa igreja mudará? Quando o culto ao Senhor ocorrer nos lares, e todos chegarem ao templo para cultuarem ao Senhor no domingo, com as suas colheitas, com os seus feixes, louvando ao Senhor pelas bênçãos e misericórdias do Senhor derramadas nos lares que são igrejas. Você já imaginou como será abençoador você ser o pastor da igreja que se reúne na tua casa, no teu bairro, e alcança os teus vizinhos? Você já imaginou que bênção será quando a igreja deixar de ser um evento, para ser um fundamento na nossa vida? Quando eu estive na Coreia, eu descobri que eles não têm nada além da igreja e do templo, da convivência, da comunhão no domingo. A alegria deles é chegar às 5 da manhã e sair às 10 da noite. Vão para casa para tomar banho, trocar de roupa, e alguns não vão, ficam ali em oração. E é por isso que o mover do Senhor ocorre, o Espírito Santo desce sobre eles com poder, e a igreja cresce, a igreja prevalece. Não é à toa que uma igreja com 28 anos de idade alcançou a casa de 200 mil pessoas. E construíram o maior templo do mundo cristão. Construíram o maior complexo de igrejas. Queridos, eu preciso sonhar com Atos dos Apóstolos. Eu preciso sonhar que a nossa igreja dará continuidade ao testemunho dos feitos do Senhor nesta cidade. Eu preciso sonhar. Eu não sei você, mas Deus não me chamou para mediocridade. Eu tenho mais medo de ser medíocre do que da morte. Eu tenho mais medo da mediocridade do que da morte. E sabe, queridos, eu tenho orado e buscado diante de Deus, e eu tenho percebido que Deus tem pressa para as nossas vidas. Amém, queridos? Deus tem pressa. Deus tem pressa. Há muitas pessoas que estão perdidas nessa cidade. Os mais antigos conheciam a fama da cidade de Santarém, no Pará. O que era Santarém há 30 anos atrás. Como era aquela cidade, como era o estado. Hoje é uma cidade convertida, uma cidade restaurada. Os bares se fecharam, casas noturnas se transformaram em igrejas. As cadeias estão se esvaziando e o mover do Senhor é derramado. Hoje Santarém, no Pará, é a cidade mais segura em todo o país. Uma igreja que muda o estado. A fé em Cristo Jesus que muda toda a nossa realidade. Queridos, quantas vezes eu, como pastor, abri os meus lábios para criticar a nossa política, os nossos políticos, e criticar. Mas poucas foram as vezes em que eu, como pastor, dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, usa a minha vida para transformar a realidade em que eu vivo.
Queridos, eu quero deixar uma Marília mais evangelizada para os meus filhos e para os meus netos. Amém, queridos? Sabe qual foi o erro da igreja primitiva? Os historiadores. Pena que a gente não tem tempo, eu vou encerrar daqui a pouco. Mas os historiadores vão nos dizer que a igreja ficou no culto. Com o passar do tempo, agora estavam cultuando, e começaram a esperar a volta de Cristo Jesus. Venderam as suas propriedades, perderam seu trabalho, seu emprego, não tinham mais com que ganhar o recurso, e ficaram ali esperando o fim do mundo. Ficaram esperando o mundo acabar. Queridos, olhe para mim. Não fique esperando o mundo acabar. No céu ainda cabe muita gente. Jesus fala, há muitas ovelhas que são desse aprisco, mas que ainda não estão nele. Há muitos salvos que estão nas drogas. Há muitos salvos que estão nas esquinas da cidade. Há muitos salvos que estão na corrupção e precisam ser alcançados. E por isso eu posso sonhar com uma igreja em células, eu posso sonhar com uma igreja nas casas, eu posso crer numa igreja que prevalece, eu posso crer que nós podemos alcançar as multidões e cuidar bem de cada uma delas. Eu posso crer que eu posso dar valor a cada uma das pessoas que Deus está acrescentando, porque elas nos falam de número de uma vida que irá ao céu ou ao inferno. Eu não sei ao certo como que a gente vai fazer tudo. Mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde nós queremos chegar. Eu sei onde nós vamos chegar. Isso me basta. Eu não sei quais são os passos de cada dia. Eu não tenho uma rota totalmente calculada. Mas eu sei que a nuvem de Deus estará comigo a cada manhã, a cada noite. A coluna de fogo estará conosco. Disso eu tenho certeza. Assim como Moisés e todo o povo de Israel era surpreendido ao olharem no céu e perceberem que a nuvem estava em movimento, isso implica em desmontar o acampamento. Vamos embora, a nuvem está andando, desmonta rápido. Vamos lá, levitas. Levita carregava tábua, prancha, 12 metros de altura, queridos, tabernáculo, nas costas, no lombo. Montava, desmontava, carregava a caixa, desmontava a caixa. Levita não ficava cantando o dia inteiro, não. Serviço, trabalho. Eu falo isso, tem gente que quer ir para o céu para tocar harpa, né? E fica lá tocando harpa o dia inteiro. Não, trabalho, suor, trabalho. Eu preciso sonhar, eu preciso acreditar, eu preciso crer que Deus tem sonhos para a nossa igreja. Queridos, eu sei que Deus está conosco, mas eu não posso ter um perverso coração de incredulidade. Eu não posso ser como os 10 espias que voltaram e prestaram um relatório pessimista, com exceção de Josué e Caleb, que fizeram um relatório otimista. E sabe qual foi a sentença que Deus deu a eles? Cada dia de trabalho pessimista é 1 ano a mais de trabalho. Já imaginou você desse essa sentença para o teu funcionário, para você mesmo? Cada ano desmotivado, desanimado, é 1 ano a mais de trabalho. Topa? Vale a pena estar desmotivado, incrédulo, descrente? É por isso que o autor de Hebreus chama isso de um perverso coração de incredulidade. 40 dias, 20 para ir, 20 para voltar, a espiar a terra. 40 anos andando em círculo no deserto, porque não acreditaram. Nós estamos num caminho sem volta. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos num caminho sem volta. Para onde nós iremos? Para frente. Graças a Deus que Deus não fez ninguém aqui com a capacidade de correr para trás. Graças a Deus que Deus te deu 2 olhos que apontam para frente. Para onde nós iremos? Pedro responde, não há um lugar, mas apontando para uma pessoa.
A pergunta é para onde? Qual lugar? Pedro responde: nós iremos para ti, Senhor. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Nós iremos para Cristo Jesus. Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça desta igreja. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o dono do nosso coração. O dono da nossa história. Foi Ele quem sonhou com esta igreja, não fui eu. Isso que me esperança o coração. Os sonhos que Deus tem trazido ao meu coração são sonhos que pertencem ao Pai e não a mim. São sonhos que foram gerados em Deus e por Deus e para o louvor da sua glória. E eu não quero sonhar nada para esta comunidade que Deus não esteja sonhando. Mas eu quero sonhar com tudo aquilo que o Pai sonha. Fecha os teus olhos, eu queria orar por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque Tu estás conosco, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela presença gloriosa de Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos lares, para que a graça de Cristo Jesus entre nas nossas famílias. Que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para que nós deixemos de ser meros ouvintes da Tua palavra e nos tornarmos praticantes dela. Eu abençoo a Tua igreja e a minha oração nesta manhã é que nenhum passo seja dado sem a Tua direção. A minha oração nessa manhã é que nós não caminhemos um único passo sem a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, dê a nós a Tua palavra e a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Acalme seu coração, Deus está conosco. Não se atemorize, Deus está conosco. Nós falamos hoje muito sobre ideias, pensamentos, e as coisas ainda estão muito vagas na mente de vocês, eu sei disso. Mas Deus vai construindo a sua visão e o seu chamado em nosso coração. E com o passar dos dias, dos meses e dos anos, nós vamos entendendo a obra do Senhor na nossa igreja. E nós vamos orar como Abacuque orou. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no decorrer dos anos, torne-a conhecida. Que Deus torne a sua obra, o seu poder e a sua glória conhecida em nossa cidade, conhecida em nossa igreja. Amém, queridos? Não se assuste, não se atemorize. Deus está conosco. Não vamos perder ninguém. Esse é o nosso alvo. Não vamos perder ninguém. E não vamos deixar a 100ª ovelha para trás. Vamos caminhar como povo do Senhor, como igreja de Cristo Jesus. Já erramos muito como igreja do Senhor. E não falo de pastores, líderes. Estou falando de igreja. Já erramos muito como povo do Senhor. Já deixamos de cuidar de muitas ovelhas. Já deixamos de tratar as ovelhas feridas. Chega. Podemos aprender a viver uma nova vida, num novo formato, num novo molde, que o Espírito Santo tem para nós. Amém, queridos? Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu gostaria que você ficasse atento à leitura do seu boletim. Nós temos aí várias notas importantes, mas eu gostaria de enfatizar algumas. Em nosso boletim dessa semana saiu os 21 dias de jejum e oração, e a ideia é que nós vamos continuar. De fato, nós iremos continuar orando e buscando a Deus em jejum e em oração por essa visão. Entretanto, nós encerramos os 21 dias de jejum e oração aqui, esses horários das 7h30 da manhã e às 18h45, nós não permaneceremos por enquanto.
Assim que nós tivermos uma outra campanha de oração, os irmãos saberão. Então, só para que nós não tenhamos a ideia de que essa campanha permanece, de que ela continua. Hoje nós encerramos os 21 dias de jejum e oração com um momento de intercessão pela manhã aqui no templo. Também queria convidar você a participar do nosso culto da celebração da vitória às quintas-feiras. Nós temos tido pacto de oração e na última quinta-feira nós iniciamos uma série de mensagens, Verdades que Libertam. Queria convidar você a estar conosco às quintas-feiras, às 20 horas, para participar desta série de mensagens, ouvir essa série de mensagens, Verdades que Libertam. Também, nós temos um aviso aí, o King's Kids solicita aos irmãos a doação de latas de doces em calda para serem ofertadas ao Asilo São Vicente de Paula, em comemoração ao Natal de 2012. Você pode trazer essas latas de doces em calda e deixar nessa caixa que está na entrada do templo ou durante a semana na secretaria da igreja. Então, pedimos essas ofertas dos irmãos de doação de latas de doces em calda. Também vai ser projetado aqui um slide falando sobre um acampamento que estará acontecendo na Estância Canaã dos adolescentes de 12 a 17 anos, entre os dias 15 a 18 de novembro. Será a experiência 3D. Está aí. Então pedimos aos pais que já estejam se organizando, agendando para esse acampamento de adolescentes, experiência 3D, local Estância Canaã, de 15 a 18 de novembro, idade de 12 a 17 anos. 12 a 17 anos. Você que ainda não adquiriu, nós temos ainda os livros do pastor Nasser, 31 hábitos, podem ser adquiridos na saída do templo. Você pode procurar Shirley e adquirir pelo valor de R$15. Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar nesse instante, temos alguns pedidos de oração. E colocar diante do Senhor as nossas vidas, este restante de dia, de domingo, e toda essa semana que nós temos pela frente. Apresente diante de Deus. Peça ao Senhor a bênção, para que essa semana seja uma semana cheia da sua presença e da sua graça, em nome de Jesus. Se você tem alguém que queira apresentar diante de Deus, faça isso agora em oração. Coloque essa pessoa diante do Senhor. Talvez você queira apresentar uma necessidade, coloque diante de Deus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Cristo, para a glória de Deus, nós te agradecemos por este culto, por este tempo, ó Deus, tão agradável na tua presença. E queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que a tua presença, que o teu poder, que a tua palavra, ó Deus, possa nos conduzir ao longo desta semana. Pai, eu quero colocar diante do Senhor nesse instante a vida da Raimunda. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor visite-a ali na Santa Casa, ó Deus, e que esteja trazendo cura sobre a vida dela, Pai. Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos. Nós nos lembramos, ó Deus, da vida da Karina, que está também internada, Senhor. Nós clamamos a visitação do Senhor na vida dela. Oramos, ó Deus, por aqueles que precisam da tua bênção ao longo dessa semana em qualquer área da vida. E clamamos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que a tua presença não se aparte de nós. Que a tua graça, Senhor, seja abundante sobre a vida de todos nós. O amor de Deus, o nosso Pai, nos envolva. E que o consolo do Espírito encha o nosso coração, confortando-nos em toda a aflição. E que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus.